Olá, meu nome é Igor Hatz, estou aqui para tratar do tema tutelas provisórias no processo civil brasileiro. Este tema será tratado no vídeo de hoje de modo resumido. Apresentaremos aqui os principais tópicos relacionados à matéria para quem busca um conhecimento um pouco mais panorâmico do tema. No entanto, se você busca se aprofundar nessa temática, confira os outros vídeos que nós temos aqui no canal, todos eles aqui aprofundando os assuntos que serão comentados neste vídeo de hoje. Pois bem, a primeira questão que temos que ressaltar é a colocação das tutelas provisórias dentro da temática do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Nós sabemos que o estudo do direito processual e do direito jurisdicional, ele parte normalmente da ideia de que o Estado veda a autotutela, proibindo, portanto, que os particulares possam buscar a realização dos seus direitos pelo uso da força, por assim dizer. Essa vedação nós encontramos no artigo 345 do Código Penal brasileiro e concede, por assim dizer, então, um direito à tutela jurisdicional. É um direito a todo e qualquer cidadão de buscar perante órgãos jurisdicionais a proteção de seus direitos. Este direito à tutela jurisdicional, no caso brasileiro, pode ser encontrado no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, no texto que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A grande questão é que este direito à tutela jurisdicional não promete ao jurisdicionado uma tutela qualquer. Ele promete ao jurisdicionado uma tutela jurisdicional que seja adequada e seja afetiva às diversas situações de direito material. E o que pode acontecer é que estas situações de direito material se encontrem diante de situações de urgência, por exemplo. E é justamente diante desta perspectiva em que há a situação de urgência que nós podemos falar das tutelas provisórias de urgência, mais especificamente da tutela cautelar e da tutela antecipada. Contemporaneamente, tem se colocado dentro dessa temática também situações em que o direito do autor se mostra mais do que provável, ainda que num estágio, por assim dizer, inicial do procedimento, e que não justifica que ele tenha que aguardar todo o tempo normal do processo para que possa satisfazer este direito afirmado na petição inicial. Então, neste caso em que se busca redistribuir de modo isonômico o tempo do processo, falamos aqui não em uma tutela de urgência, pois este não é um requisito necessário, mas sim da tutela provisória de evidência. E é justamente esta a sistemática que o Código de Processo Civil traz no livro 5 da sua parte geral. Ele trata das chamadas tutelas provisórias, dividindo elas em, de um lado, tutelas provisórias de urgência e de outro, tutela provisória da evidência. E as tutelas provisórias de urgência dividem-se, por sua vez, em tutela provisória de urgência de natureza cautelar e tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, que é identificada pelo CPC como sinônimo de tutela antecipada. Para que nós possamos compreender, então, esse outro ponto, é necessário termos a seguinte compreensão. O interesse daquele que, porventura, seja titular de um direito pode estar ligado ou à necessidade de realizar este direito, de satisfação desse direito, ou à necessidade de proteger este direito diante de uma situação de urgência. E quando eu falo aqui a necessidade de proteger este direito, eu estou falando do que nós chamaremos aqui de acautelamento, ou de uma pretensão à simples segurança do direito. Vou tentar aqui explicitar esse tema a partir de duas situações, a partir de dois exemplos que me parecem ser bastante elucidativos. Imagine aqui a situação em que alguém é titular de um direito de crédito que está estampado em uma nota promissória. Imaginemos que esta nota promissória sequer venceu. Então, a data para que seja exigível o direito de crédito reconhecido na nota promissória ainda não sobreveio. Porém, o credor verifica que o devedor está se desfazendo de modo furtivo dos seus bens com o intuito de frustrar a futura satisfação daquele direito estampado na nota promissória. Vejam que aqui nós temos um elemento que não diz respeito necessariamente a um processo, eu não tenho um processo jurisdicional existente,
Mas, caso esses atos que estão sendo praticados pelo devedor se perfectibilizem, ele consiga transferir o seu patrimônio, isso poderá frustrar a futura satisfação do direito de crédito. Neste caso, nós falamos que existem fatos idôneos a frustrar a satisfação do direito. Satisfação essa futura e eventual, obviamente. E que, diante destas circunstâncias, o jurisdicionado tem direito à obtenção de uma tutela jurisdicional capaz de neutralizar este problema relacionado ao tempo que se apresenta aqui como urgência. E neste caso nós falaremos de uma tutela cautelar. O foco aqui não é satisfazer o direito de crédito, não é receber o valor perseguido, mas sim acautelar este direito afirmado. Direito este que, em razão da urgência, pode ser, inclusive, aferido a partir de um juízo de mera probabilidade. Então eu tenho dois elementos aqui, a probabilidade do direito e o que eu vou chamar de perigo da infrutuosidade. A tutela que nós estamos aqui visualizando do ponto de vista de tutela jurisdicional prestada é uma tutela de natureza cautelar. Ela não satisfaz o direito do autor, mas sim acautela esse direito. Diferente é a situação daquele sujeito que é titular de um determinado direito, que busca a realização deste direito e que, caso tenha que aguardar o tempo, vamos dizer que o tempo normal que o procedimento precisa para se desenvolver com respeito a todas as garantias fundamentais do processo, sofrerá um prejuízo. Eu posso imaginar aqui tanto a situação em que esse prejuízo seja, por assim dizer, irreparável, ou que há um grande risco de se tornar impossível a satisfação futura desse direito, ou inclusive a situação em que o prejuízo que sofrerá o autor em razão do tempo do processo é bastante considerável. Então, duas situações aqui. A primeira, bem conhecida, do autor que busca realizar o seu direito à saúde, postulando do Estado a concessão de um medicamento, de um procedimento cirúrgico. Ou ainda, a situação do autor que busca receber alimentos, tem direito a alimentos. Eu visualizo o direito de crédito aqui, o direito aos alimentos, ou eu visualizo o direito à saúde, visualizo o direito à prestação do medicamento, de um procedimento cirúrgico, e colocado esse direito aqui na petição inicial, afirmado ele no bojo de um processo, o tempo do processo ocasionará um prejuízo bastante considerável à parte autora. Então, o meu problema aqui é o perigo da demora, é o perigo do tempo do processo. Eu não preciso visualizar necessariamente um evento futuro, incerto, um evento que está nas vias de acontecer e que poderá frustrar esse direito. Ainda que isso possa ocorrer no caso, por exemplo, do sujeito que, se não obter um medicamento hoje, poderá morrer e não conseguir posteriormente satisfação do direito. Vejam que aqui o problema é o perigo da demora. E aqui, do ponto de vista do jurisdicionado, a tutela provisória, que será aqui uma tutela provisória satisfativa de urgência, ou, se quisermos usar a expressão do código, uma tutela antecipada, ela visa satisfazer desde já o direito do autor, neutralizando também a questão da urgência. Poderia pegar um outro exemplo, a situação do sujeito que vai a juízo para buscar que o seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito, ou o sujeito que busca ser reintegrado na posse de um bem imóvel. Nesses dois casos, é possível que, ainda que não concedida a tutela jurisdicional provisória, num primeiro momento, o direito poderá ser realizado futuramente, 2, 3, 4, 5 anos depois, quando sobrevier a tutela definitiva. Porém, o prejuízo que sofrerá o autor aqui, em decorrência do tempo do processo, é bastante considerável. Com isso, nós enxergamos aqui duas espécies de tutelas provisórias de urgência dentro da estrutura do Código de Processo Civil Brasileiro. A tutela cautelar, que lida com o perigo da infrutuosidade, busca acautelar o direito, não realizando-o, portanto, mas simplesmente garantindo a futura satisfação desse direito. E, de outro lado, a tutela antecipada, a tutela que é satisfativa de urgência, que, diante do perigo da demora, diante também da urgência, busca realizar desde já o direito afirmado pelo autor. Essas duas tutelas de urgência, elas dependem do ponto de vista dos seus requisitos para a concessão, também que o direito afirmado aqui na petição inicial pelo autor seja um direito provável, seja um direito que, como nós falamos, em sede de cognição sumária, seja aferido como um direito provável. Seja o direito que eu busco acautelar, seja o direito que eu busco realizar. Com isso, nós já chegamos então a uma das
possíveis tutelas provisórias na previsão do Código de Processo Civil Brasileiro. As tutelas provisórias de urgência, que dividem-se em tutelas cautelares e tutelas antecipadas. De outro lado, o Código fala na tutela da evidência, que, grosso modo, ela não se diferencia muito da tutela antecipada. Ela também é uma tutela satisfativa, só que ela não tem como requisito aqui a urgência. É necessário um pouco mais do que a probabilidade, é necessário irmos além da probabilidade do direito e formarmos aqui, para a concessão dessa tutela, do ponto de vista do órgão jurisdicional, um juízo de evidência acerca do direito afirmado pelo autor. E neste caso, então, a base teórica da tutela da evidência, ela reside na ideia de que o autor cujo direito é evidente não deve arcar com o tempo do processo, não deve sofrer os prejuízos inerentes ao tempo do processo, tendo em vista que o direito do réu é um direito bastante improvável, por assim dizer. Então ela trabalha com essa ideia de redistribuição do ônus do tempo do processo diante da evidência do direito afirmado pelo autor. E busca então a satisfazê-lo, assim como a gente viu na tutela antecipada, porém sem o requisito da urgência. Aqui também um destaque. A análise da evidência ou não do direito do autor, esse salto do juízo de probabilidade para o juízo de evidência, ele não está à disposição do órgão jurisdicional, não é algo que se dá livremente. Na verdade, o Código de Processo Civil Brasileiro, ele prevê quais são as hipóteses de tutela de evidência no artigo 311 deste Código. Então, é a partir de lá que nós poderemos aferir se realmente há ou não a evidência do direito do autor. Essas três formas de tutela jurisdicional, a tutela cautelar, a tutela antecipada e a tutela da evidência, foram aglutinadas no Código de Processo Civil Brasileiro com a expressão mais ampla chamada tutelas provisórias. É bem verdade que esse conceito, essa expressão tutela provisória, ele de certo modo tem algumas imprecisões técnicas, as quais eu não vou falar nesse vídeo de hoje. Eu quero só destacar o que para o legislador justifica a expressão tutelas provisórias. E daí nós temos basicamente dois elementos para entender este conceito. O primeiro deles é a ideia de cognição sumária. E aqui, quando eu falo em cognição sumária, eu estou falando em sumariedade no âmbito chamado vertical da cognição, no âmbito do aprofundamento utilizado pelo órgão jurisdicional para analisar a situação de direito material afirmada em juízo. Num outro vídeo que você pode encontrar aqui no canal, nós aprofundamos esse tema da cognição, trabalhando ela tanto na perspectiva horizontal quanto no plano vertical. Meu foco aqui é só deixar bastante claro. Sumariedade da cognição costuma ser trabalhada como a ideia de que o juiz pode estar autorizado a decidir sobre o mérito da causa sem chegar a um aprofundamento de todas as provas, de todas as alegações que podem aportar no processo. E a tutela provisória é uma tutela jurisdicional que é conferida, que é concedida com base nessa cognição sumária. Falamos aqui em juízo de probabilidade e juízo de evidência como, digamos assim, juízos, como cognições que estão, digamos assim, abaixo daquilo que a gente chama de cognição exauriente, que pressupõe a ideia de um juízo de, por assim dizer, quase certeza do órgão jurisdicional. Claro que eu estou falando isso tudo de modo bastante simplificado, esse é um tema bem mais complexo e que, obviamente, não cabe neste vídeo de hoje. Então, a ideia da tutela provisória é que ela seja uma tutela fundada em cognição sumária. E isso é diferente da tutela definitiva que, em tese, é prestada com a sentença que vem ser proferida no final do procedimento. E daí a gente já consegue enxergar, então, que há uma contraposição para o legislador entre tutela provisória e tutela final e tutela definitiva. Tutela final ou tutela definitiva, melhor dizendo. Então, a tutela provisória é uma tutela de cognição sumária e pressupõe-se que no curso do procedimento o órgão jurisdicional poderá exaurir esta cognição. E é com base nesta cognição exauriente que ele proferirá a tutela final de natureza definitiva. Como a tutela ela é provisória, ou melhor, como ela é fundada em cognição sumária, se diz que ela é provisória. Por quê? Porque ela pode ser modificada, ela pode ser revogada, ela pode ser confirmada pelo mesmo juízo, naquela mesma relação jurídica processual. Ela não nasce com uma estabilidade como acontece na tutela
definitiva. Por isso a expressão provisória. Então a gente pode dizer que a tutela provisória, seja cautelar, antecipada ou de evidência, para o Código de Processo Civil, ela se caracteriza pela sumariedade da cognição e pela sua não definitividade, pelo seu menor grau de estabilidade, porque ela pode vir a ser modificada, confirmada ou, enfim, revogada na tutela definitiva. É claro que isso vai trazer algumas questões também a serem destacadas, porque o conceito de tutela provisória para o CPC, para o Código de Processo Civil Brasileiro, ele é meramente normativo, ele está relacionado tão somente ao provimento jurisdicional que concede a tutela antecipada, cautelar ou da evidência. Ele não se relaciona necessariamente com os aspectos práticos dessa tutela, com aquilo que ocorre além do plano normativo. Então nós poderemos ter situações em que, por exemplo, a tutela antecipada é provisória no plano normativo e provisória no plano fático. Imaginem aqui a reintegração de posse do bem imóvel. Esta reintegração que ocorre com um provimento provisório, ela pode se confirmar ou não e pode ser modificada no provimento definitivo. Isso tanto quanto ao provimento, quanto à tutela jurisdicional do plano normativo, quanto aquilo que ocorre no plano fático. O mesmo caso do sujeito que vai a juízo para retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Uma tutela antecipada, uma tutela satisfativa de urgência. E se ao final da tutela definitiva se verificar que ele não tinha direito, é possível retornarmos ao status anterior. É possível voltar à situação também no plano fático. Agora, nós temos casos, como por exemplo, da situação do sujeito que obtém aqui a concessão de um procedimento cirúrgico, em que a tutela é provisória no plano normativo, porque é possível que, exaurindo a cognição, se verifique que não existiu direito. Agora, no plano fático, ela será uma tutela definitiva. É claro que esse também é um tema que a gente aprofunda em um outro vídeo aqui no canal. Acho que com isso a gente consegue formar pelo menos uma ideia bastante básica sobre o tema, para que você que está começando os estudos desta matéria consiga pelo menos se situar. Tutelas provisórias. Tutelas provisórias são expressões do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, que visam a lidar com o problema do tempo do processo ou do tempo no processo. Temos a tutela cautelar, que lida com situações envolvendo o perigo da infrutuosidade, que nós temos fatos que são idôneos a frustrar a futura e eventual satisfação de um direito. Fatos que estão na iminência de acontecer ou que já estão se desenvolvendo. Para neutralizar essa situação de urgência, a tutela cautelar vem para assegurar o direito afirmado pelo autor. Grande exemplo aqui é o arresto cautelar, que assegura o direito de crédito, como no exemplo que eu utilizei no início do vídeo. Temos a outra situação em que o tempo necessário para a obtenção da tutela definitiva pode causar um prejuízo para o autor. Seja um prejuízo no sentido de não ser possível a futura realização desse direito, como no exemplo que eu dei aqui, que pode aparecer nos medicamentos, ou ainda em situações em que o prejuízo será muito grande em decorrência do tempo do processo. E por isso, aqui em que o direito do autor não se afeiçoa ao tempo do processo, nós falaremos em perigo da demora e falaremos em tutela satisfativa de urgência, ou mais precisamente como utiliza o código, tutela antecipada. E a outra situação que nós temos, bastante parecida com a tutela antecipada, mas que não depende da questão da urgência, é a tutela da evidência. Também é uma tutela que visa a satisfação do direito do autor, mas aqui eu preciso de maior elemento relativo à existência desse direito, ou seja, o salto do juízo de probabilidade para o juízo de evidência, estando numa das hipóteses do artigo 311 do CPC, e com isso se concede esta tutela para que o autor cujo direito é evidente não seja prejudicado pelo tempo do processo, aqui independentemente da demonstração da urgência. E todas essas formas de tutela provisórias, segundo o CPC, são tutelas de cognição sumária e tutelas no plano normativo, no que diz respeito à estabilidade do provimento jurisdicional, consideradas tutelas não definitivas. Daí a expressão, o conceito tutelas provisórias adotado pelo legislador. É claro que disso tudo nós temos uma série de problemáticas, uma série de questões muito mais complexas, que eu convido vocês então a buscar o aprofundamento, a discutir, a estudar aqui nesse canal nos nossos próximos vídeos, ok? Então, bons estudos e até a próxima!